Talvez você tenha entrado neste vídeo buscando alguma dica de como morar sozinho. Infelizmente, esse vídeo não é sobre dicas, e sim a história de uma pessoa que nunca pensou em morar sozinha, mas acabou morando sozinha. E aí, minha gente, bem-vindos a mais um episódio da minha vida. Como é que vocês estão? Enfim, o tão pedido vídeo tá saindo. Hoje eu vou contar como eu acabei morando sozinha, então desde já peço que deixe aí seu like, se inscreva também no canal caso você ainda não seja inscrito e vamos lá, né? Só para deixar mais claro, vou começar falando que realmente eu nunca pensei em morar só, nunca me planejei, nunca me vi nessa situação, mas eu costumo dizer que tudo é providência divina, eu acredito muito em Deus, então na minha vida não foi diferente. E para contextualizar e vocês entenderem melhor, vou contar um pouquinho da minha história, então vamos ter aí uma linha do tempo para que as coisas realmente se encaixem perfeitamente e tudo seja compreendido da melhor forma possível. Eu venho de uma comunidade remanescente quilombola que está inserido no município de Campo Formoso, Bahia, que é a cidade vizinha da qual eu moro atualmente, né? E cresci e vivi lá até os meus 18 anos, então eu me formei lá no ano de 2014. E eu vou começar falando sobre a minha formação porque tudo está inteiramente ligado aos meus estudos. Quando eu me formei lá em 2014, eu tinha duas alternativas. Ou eu iria para São Paulo, ou eu tentaria a vida aqui mesmo. Eu tinha o sonho de ser alguém na vida. Spoiler, eu ainda estou buscando esse sonho. Então, assim, para mim, ser alguém na vida estava atrelado aos estudos. Eu não queria parar de estudar ali no ensino médio, apesar de ser a realidade de muitos, né, da minha comunidade naquela época. Mas eu sempre tive na cabeça que eu queria dar continuidade aos meus estudos. Por São Paulo ser muito longe e eu nunca ter saído de casa antes, porque a ideia seria eu ir morar com os meus tios lá, eu fiquei receosa. Até porque a gente que é do Nordeste, eu acredito que todo o Brasil, mas eu vejo que nós temos um sentimento familiar muito, sabe, assim, então para desvincular é um pouco mais complicado. E eu não queria ficar longe da minha família, muito longe, sabe? Eu queria ficar em um lugar em que eu pudesse, sempre que batesse a saudade, correr lá rapidinho, passar um final de semana, ficar um tempo com eles, eles poderem também me visitar. Então eu fiquei assim receosa. Foi quando surgiu a oportunidade de eu vir morar na sede do município, que é Campo Formoso, com uma amiga da família. Essa amiga na época tinha um nenenzinho do qual já tinha sido babá. Ela saiu da comunidade, né, para tentar a vida em outro estado, mas voltou e resolveu ficar em Campo Formoso, conseguiu um emprego, porém ela precisava de suporte para cuidar do neném. Por eu já ser uma pessoa conhecida, já ter vínculo com eles e também o neném já me conhecer, e eu tava naquele momento ainda decidindo o que fazer da vida, a gente conversou e achou que seria uma boa alternativa, né? Eu vir morar com eles e assim continuar estudando. E foi o que eu fiz. Eu comecei a morar com ela em 2015, no início de 2015. Fiz curso profissionalizante de gestão empresarial. Não tem nada a ver com a minha formação, mas enfim. E assim a gente foi levando a vida. Nessa época, como eu falei, eu comecei morando só com ela e o neném. Depois uma prima dela veio morar com a gente e nos tornamos grandes amigas também. Hoje nós somos comadres. Aí depois veio o marido, que trabalhava fora, o irmão. Nos tornamos uma grande família e eles são pessoas assim que eu tenho enorme carinho até hoje. Me ajudaram muito, muito mesmo. Sempre me trataram com igualdade, sempre me trataram como parte da família. Mas voltando, ainda em 2015, que foi o ano que eu fui morar em Campo Formoso, eu fiz o Enem. Bem desacreditada, não vou negar, mesmo passando aquele período de 6 meses, porque o meu curso de gestão empresarial durou em torno de 6 meses, eu me senti incapaz de fazer uma prova como o Enem. Porém, a minha mãe, ela ficou me incentivando e eu fui também pensando no meu sonho, que eu queria dar continuidade aos meus estudos e falei, não, vou lá, vou tentar e seja o que Deus quiser. Fiz, tirei uma nota mediana e na hora de lançar para os cursos, eu pensei mais uma vez pela razão, né? Fui mais racional do que emocional. Então eu pensei, nossa, já moro em Campo Formoso, o ideal seria eu fazer por aqui mesmo, já que eu tenho onde dormir, tenho pessoas, né? Conheço pessoas, tenho como me virar aqui. E foi quando eu decidi lançar minha nota para o curso de Geografia aqui em Senhor do Bonfim.
Consegui entrar no curso, graças a Deus, e foi um momento assim de grandes emoções. Não vou me adentrar, né, aos detalhes, porque pode ser que acabe saindo um pouco do contexto do vídeo, mas em 2016, na segunda chamada, né, eu acho que foi mais ou menos em julho, enfim, na metade do ano, comecei a fazer o curso de geografia. Tinha ônibus todos os dias da cidade, que é bem pertinho, gente, e é assim, uns 20 e poucos quilômetros. Então a gente conseguia vir todos os dias. Porém, em um dado momento, eu comecei a fazer projetos na faculdade e passei a ficar mais tempo na faculdade do que na casa onde eu morava, em Campo Formoso. E também teve uma questão de que a família, né, o pessoal que morava com a gente, voltaram para nossa comunidade, porque eles também são da mesma comunidade. E eu fiquei só com a prima da amiga da família, né? Acabei não dando os nomes, mas a prima se chama Michele e a amiga da família, que é a mãe do Pedro, se chama Pati. Então, Pati e o marido e o irmão voltaram. Eu fiquei morando com Michele, que é a minha comadre hoje. E eu ficava nesse vai e vem todos os dias. Então, gente, foi quando surgiu a oportunidade de eu morar na própria cidade em que a faculdade que eu estudava está inserida, que é aqui em Senhor do Bonfim. É uma amiga minha de turma. Ela passou em um concurso aqui da cidade. Ela também é de uma cidade próxima, porque tem várias cidadezinhas próximas, né? Então, por conta do trabalho dela, ela precisaria também ficar aqui por questões de logística. Então, a gente conversando lá, também chegamos à conclusão que talvez fosse interessante, já que eu estava também nesse movimento de vai e vem, fazendo projeto, tendo que estar aqui mais cedo, gastando com passagem direto, porque como eu fazia o projeto, eu tenho que vir mais cedo pagando. E à noite o ônibus era de graça, né? Eu falei, olha, eu acho que seria melhor, já que eu tô sempre aqui, morar aqui mesmo. E aí eu cheguei pra Michelle, minha amiga. A gente já tava também pensando em mudar de casa, porque nós morávamos na casa da tia dela. Aí eu conversei com ela, expliquei, disse, olha, surgiu essa oportunidade de eu ir morar em Senhor do Bonfim, o que é que você acha e tal. A gente foi conversando, eu falei pra ela que eu achava que seria interessante pra mim, ela super entendeu. Então, naquele momento eu decidi, né, sair de Campo Formoso e vim morar aqui com essa amiga da faculdade. Essa minha vinda a Senhor do Bonfim foi em agosto de 2017, o mês eu lembro nitidamente. E foi a minha segunda saída de casa. Se na primeira vez, da casa da minha mãe, né, dos meus pais, para Campo Formoso, eu só trouxe roupas, dessa segunda vez foi quando, de fato, eu comecei a comprar as minhas coisinhas. E foi muito, assim, sabe? Engraçado e ao mesmo tempo nostálgico você parar para lembrar de como foi todo o processo. Nesse momento, os meus pais me ajudaram bastante, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não tinha trabalho. Antes eu era babá e eu recebia, né? Eu morava com o pessoal, os meus amigos ali, mas como eu cuidava do neném, eu recebia pelo neném, morava com eles na casa deles, não pagava nada. Então, assim, tudo era bancado por eles. A partir do momento que eles voltaram para a comunidade, eu tive a ajuda dos meus pais financeiramente e também do auxílio que eu recebia da faculdade, né, pelos projetos que eu fazia. Então, eu me sustentava só com esse auxílio e com a ajuda financeira dos meus pais. E aí eu conversei com ela, falei, vamos comprar só o básico. A minha mãe me ajudou a comprar uma sapateira para ser o meu guarda-roupa e um colchãozinho. A cama, essa amiga minha da faculdade me doou, porque eles tinham, acho que na roça, não lembro. Eles tinham uma caminha lá e ela disse, não, Valéria, eu trago a caminha. E a ideia era realmente a gente trazer só algumas coisinhas. Comprei algumas vasilhas, tinha uma loja de R$1,99. Nossa, é muito nítida essa lembrança na minha cabeça, eu indo nessa loja. Comprar as coisinhas de plástico, oh, gente, a pobre. Comprei kit de pia, comprei vasilhas, potinhos, comprei, sabe, talheres, assim, as coisinhas, a primeira vassoura, a primeira pá, tudo foi eu comprando assim, sabe, tudo bonitinho. Oh. Aí, além disso, eu fiquei responsável pelo gás. E aí, quando eu cheguei no apartamento, os pais da minha amiga tinham mobiliado quase tudo. Quase tudo, graças a Deus. A gente conseguiu ter a geladeira, porque os pais dela foi quem ajudaram ela. Geladeira, armário, mesa, fogão e as coisinhas dela, né, claro. Mas nós não tínhamos sofá, não tínhamos TV.
E tínhamos um rack, assim, na sala, porque também os pais dela trouxeram. E foi desse jeito. Eu acho que eu comecei a sentir, de fato, essa questão do morar sozinho quando eu passei a morar com essa colega da faculdade. Porque em Campo Formoso, como a gente morava na casa da tia da minha amiga, né, da Michelle, nós tínhamos tudo montado. Então, a gente não se preocupou em comprar e nem, né... Então era bem mais de boa. Quando eu saí de lá pra cá, que eu comecei a comprar as coisinhas, que foi dividindo, né, por casa de estudante, foi quando eu comecei a sentir de fato o que era morar só. E eu fiquei naquilo, gente, eu não acredito, eu nunca imaginei estar passando por isso. Eu tinha na minha cabeça, claro, a ideia de que quando era criança ali, na época da faculdade, ia juntar com as amiguinhas, as coleguinhas, morar todo mundo junto no apartamento. Não foi exatamente como eu sonhava, mas aconteceu com outra pessoa. Eu, de certa forma, vivi essa experiência. E com essa minha amiga da faculdade, eu fiquei, acho que uns 6 meses, 8 meses. Durou um certo tempo, mas não foi muito, sabe, muito prolongado. Esse vínculo de moradia com essa amiga da faculdade acabou quando ela decidiu voltar para a cidade dela. Ela trancou o curso, acabou ajustando os horários, a vida dela para estar vindo todos os dias, pegando transporte, porque não é distante. E ela conversou comigo e disse que iria voltar, eu super entendi também. Mas quando a gente foi morar sozinha, a maioria das coisas era dela. É claro, a gente queria pegar tudo, né? Os móveis e tudo mais. Eu fiquei sem quase nada, entende? E aí foi quando bateu aquele desesperozinho. E agora? Foi, de fato, a primeira vez que eu me senti só. Enquanto eu estava desesperada, sem saber o que ia fazer da minha vida, agora que minha amiga tinha ido embora e me deixado aqui. Brincadeira, não foi bem assim de deixar ou enfim, cada um segue o seu caminho, né? Deus já tinha preparado tudo perfeitamente. E assim, gente, foi um momento em que eu consegui um auxílio permanência da faculdade e eu também estava fazendo o projeto, então tudo se encaixou bonitinho. Eu sei que tem pessoas que não são muito a favor desse negócio de auxílio, mas, gente, sério, dependendo da situação, a gente sabe que existem algumas pessoas que agem de má fé, mas muitos realmente precisam do auxílio e para mim foi crucial. Eu vinha de uma outra cidade, uma outra realidade. Os meus pais, eles me ajudavam como podia, me ajudaram muito, muito mesmo, mas o auxílio, de fato, foi um auxílio para que eu conseguisse terminar o curso. E para quem vive em cidades pequenas sabe o quanto é complicado você encontrar um trabalho de meio período, que eu sei que vai ter gente que vai dizer, porque não foi procurar um trabalho, não sei o quê. Eu fazia projeto na época, então não tinha como eu simplesmente largar o projeto e procurar um trabalho de tempo integral. Teria que ser um trabalho de meio período. Eu estava na cidade que eu não conhecia praticamente ninguém, e ainda assim, mais na frente, a própria faculdade, ela me possibilitou encontrar um trabalho. Mas na época não era essa a realidade, né? Eu realmente me sustentei só com os projetos e os auxílios da faculdade e com a ajuda financeira dos meus pais. Minha mãe e o meu pai se organizaram. Eu lembro que a gente foi numa loja comprar os móveis. Eles dividiram em um ano ali e só foi o básico do básico. A minha mãe comprou uma mesa, um armáriozinho, que é o que eu tenho até hoje, a mesa também é o que eu tenho até hoje, e o fogão. Foram as coisas que eles compraram. A cama que eu tinha ganhado da minha amiga da faculdade, ela deixou comigo. E a sapateira continuou sendo o meu guarda-roupa por muito tempo. Eu consegui comprar a geladeira com o auxílio. E eu fiquei com gás porque tinha sido eu também que tinha comprado, né? Panela, minha mãe me deu. E outras coisinhas assim de utensílios que era dela, eu fui comprando aos poucos. Então tudo foi se ajustando. Então, quando ela saiu, eu fiquei sozinha por um períodozinho. Cheguei a procurar algumas outras pessoas na faculdade que quisessem dividir apartamento comigo. Não consegui encontrar. Quem já morou com outras pessoas sabe que não é qualquer tipo de pessoa que você coloca dentro de um apartamento, que pode gerar muito problema. Então, eu tava com todo esse cuidado. Não deu certo, eu falei, olha, mãe, eu não consegui encontrar ninguém. Foi quando meu irmão veio morar comigo. Ele veio em 2018, no meio do ano de 2018. Ficou até meados de dezembro. Não se adaptou na cidade. Foi lá para nossa comunidade para passar uns dias. E que dias foram esses que ele nunca mais voltou. Aí foi quando, de fato, concretizou a minha morada sozinha. Então foi assim, foi consequência de muita coisa, não foi planejado, só foi ajustando as coisas, meus pais foram ajudando, eu fui me ajeitando de um jeito,
Enfim, e basicamente essa é a minha história de como eu acabei morando sozinha. Apesar de eu vir aqui sempre dar dicas, né, de como se planejar, mesmo não tendo passado por esse processo, é que eu passei por muito perrengue por não ter passado por esse processo. E se não fosse os meus pais, se não fosse o auxílio da faculdade, se não fosse a própria faculdade, que logo em seguida, ali no finalzinho de 2018, me proporcionou, num estágio, conhecer uma pessoa que depois me deu um emprego do qual eu trabalho até hoje, não teria acontecido tudo isso, sabe? Então, desde o final de 2018 eu moro só, por consequências aí da vida. Fui conquistando as minhas coisas aos poucos, né? Primeiro eu tive a ajuda dos meus pais, aí eu comprei a geladeira, depois fui juntando dinheiro, comprei a minha cama, que tá aqui bem bagunçada, troquei o guarda-roupa, é um guarda-roupa simples ainda, mas um pouco maior do que a sapateira. Recentemente, né, com anos morando só, conquistei o meu sofá, a minha máquina de lavar, minha gente, que era o meu sonho de adulta. Sabe o que é o sonho de adulta? Era essa máquina de lavar. Ganhei airfry. Então, assim, não tenham pressa, se planejem. Não precisa você entrar nessa experiência já querendo tudo do jeito que você sempre sonhou, tudo bonitinho, certinho ali, que talvez você se frustre por demorar um pouco mais, mas comece aos poucos, sabe que dá certo. Eu vim, né, de uma realidade, muitos passam por aí da vida de estudante que sai da sua comunidade, sai da casa dos seus pais, começam a morar com outras pessoas, vai sobrevivendo com o básico, com um armáriozinho, uma caminha de solteiro, uma coisa ali, assim, e depois vai se ajustando e dá certo. No final sempre dá certo, mas se planejem. Eu sempre falo, planejamento é a base de tudo, sabe? Porque se eu não tivesse passado por esse processo do jeito que foi, se hoje, a Valéria de hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, voltasse lá atrás e pensasse, nossa, eu quero morar sozinha algum dia, eu iria fazer coisas diferentes para não passar o perrengue que eu e os meus pais passamos, entende? Comentem aqui se você também tem uma história parecida com a minha, se você acabou morando sozinha por consequência dos estudos, se você já morou com outras pessoas antes de morar sozinho, se você se identificou com a minha história, se você achou que seria diferente, me contem aqui, gente, só para eu saber. E desculpa se ficou alguma ponta solta, qualquer coisa é só também perguntar que eu respondo, tá bom? Cheiro e até o próximo vídeo.